vence em nós todo o pecado, que amor transforma, dá nova vida, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Quem toca a terra com santidade, quem enche a vida de temor santo, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou. A terra, graça por nós. Quem faz do órfão um filho amado, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Quem tudo ordena, mostra a justiça, quem com beleza enche a terra, o Rei da Glória, Filho de Deus, Jesus. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Só Ele é digno, toda adoração e louvor. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, Cordeiro que a morte conquistou. Digno é o Senhor Jesus, digno, digno, digno. Incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Aleluia, Deus. Paulo diz em Filipenses que ele se esvaziou e desceu, e sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, desceu, se tornou um homem e foi obediente até a morte, por causa das nossas iniquidades, para nos reconciliar com Deus. Aleluia, Pai. Tão grande salvação. Que nunca falte em nossos corações adoração, Senhor Pai, em espírito e em verdade, e proclamação ao mundo da beleza infinita de Cristo. Aleluia.
outro rei deixa a glória? Que outro rei deixa a glória? Que outro rei deixa o trono? Que outro rei deixa o trono do céu e vem para morrer? Incrível graça é amor que não tem fim. O meu lugar tomou, ela levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és. Tudo tu és pra mim. Incrível graça é amor que não tem fim. O meu lugar tomou, levou a minha cruz, sua vida entregou e liberdade deu. Jesus, eu canto, tudo tu és pra mim. Incrível graça é, aleluia. Aplauda o rei que se esvaziou e desceu para salvar homens como nós, indignos. Há algo maravilhoso assim. Boa noite, estamos começando mais um programa Seja Bíblico aqui pela TV Macário. Esse que vos fala é o pastor Fábio Lemberto e vai estar convosco aqui até das 7 até as 8 da noite, trazendo muita música edificante, reflexão na palavra de Deus e entre outras coisas, né? Que Deus possa abençoar esse momento. Eu queria começar já fazendo oração por você que está acompanhando o nosso programa. Vamos orar, pedir ao Senhor a direção. Senhor nosso Deus, te damos graça pela vida, pelo dom de viver, por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona a cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua providência divina acerca do nosso alimento, acerca do nosso sustento, acerca da nossa saúde. Sabemos que todo dom perfeito, diz Tiago, vem do alto, vem do Pai das luzes, em que não há sombra de variação. Senhor, nós te pedimos que o Senhor fique conosco aqui durante esse programa, que o Senhor possa abençoar cada ouvinte agora que está escutando, que está no seu lar, que ele possa ser iluminado, a sua mente, o seu coração possa ser iluminado pela palavra de Deus, que o seu coração possa ser confortado, possa ser consolado. Eu não sei o que ele está passando, não sei o que essas pessoas estão sentindo, mas sei que o Senhor é poderoso para operar através da tua palavra, que é cantada, que é pregada, que o Senhor possa trabalhar em cada coração nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica conosco, que daqui a pouco a gente está trazendo uma reflexão toda especial no dia de hoje. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo seguirão a sua lei. Os sinais da sua vinda vai se mostrar.
enche a nossa alma enquanto cantamos em tua presença. Ouço a voz do alto a me dizer: Ser valente, ser valente. ouça a voz Do alto a me dizer. Ser valente, ser valente. ouça a voz do alto. A me dizer: ser valente. Ser valente. Ser valente, ser valente, ser valente. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos deste mundo. Oi, som. Voltamos. Agora vamos partir para a nossa reflexão bíblica. E a reflexão hoje tem por tema: é possível ganhar o meu marido para Cristo somente com o meu exemplo? Você que é cristã, que tem um marido que não é cristão ainda, você pode estar se perguntando: é possível ganhar o meu marido não cristão para Cristo apenas com o meu exemplo? Então nós temos certeza que um dos maiores desejos que existe no coração das mulheres cristãs é com certeza ganhar os seus maridos para Cristo, ganhar seu marido para o Evangelho, para Jesus. Mas no meio dessa dinâmica evangelizadora, a Bíblia ela vai falar que o comportamento da mulher vai contar bastante. Um comportamento exemplar, ele é essencial para que um homem venha entender o Evangelho, ou venha pelo menos se tornar mais aceitável para ele. Paulo ele escreveu o seguinte: se um irmão for Cristo, está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 12 até o verso de número 16. Então a orientação de Paulo para a mulher cristã, que é casada com marido que não é cristão, é que ela não deixe o seu marido, ela não se separe dele, mas que ela deve compartilhar ela deve continuar na fé e deve continuar junta com seu esposo. Caso esse esposo ele queira continuar convivendo com ela e constituir uma família. A Bíblia vai dizer: olha, seu marido é descrente, você se converteu, então não precisa se separar dele. Você pode continuar a conviver a vida comum com ele, se ele quiser ficar com você e constituir família. O apóstolo explica que o marido que é descrente ele é santificado pela esposa cristã. Ou seja, uma vez que o marido é tratado favoravelmente por Deus, e quando eu estou dizendo aqui tratado favoravelmente, e a Bíblia vai usar a palavra santificado, eu não estou dizendo que automaticamente o marido é salvo porque a mulher é crente. Não é isso que a Bíblia está querendo dizer aqui. Ou seja, ser casado com um cristão não salva ninguém. Embora esse convívio ele possa acabar fazendo com que essa pessoa, ao ver o procedimento daquela pessoa que diz crer em Cristo, ser um procedimento honroso, um procedimento belo, um procedimento puro, isso vai fazer com que aquela pessoa reflita para aquela outra pessoa a beleza que há em Cristo Jesus. No entanto, o que acontece também? Quando a pessoa é casada com um crente e ela é descrente, ela acaba recebendo dos privilégios que Deus dá à pessoa crente. Ou seja, a pessoa não recebe a salvação, mas ela é beneficiada por conviver com a pessoa que é cristão. E esse privilégio também é dado aos filhos. Os filhos também são considerados santos, ou seja, há privilégios de você conviver com a pessoa cristã. Como assim, pastor? A Bíblia usa a palavra santificados, isso não quer dizer que santificados não quer dizer salvos, isso não quer dizer salvos. Quer dizer que a pessoa que convive casada com um cristão, ela se beneficia dos privilégios que Deus dá àquele cristão, somente não a salvação. Vamos ver alguns exemplos no Antigo Testamento que fala acerca disso. Um dos exemplos que pode nos ajudar a entender essa realidade que Deus nos traz é o caso de Abraão
e o episódio que é descrito em Gênesis capítulo 18, do verso 16 até o 33. A Bíblia diz que Deus se revela para Abraão e diz para Abraão que estava disposto a destruir a cidade de Sodoma e Gomorra por causa da sua perversão, da sua imoralidade, da impiedade que havia naquela cidade. Ou seja, era uma perversão tal que Deus resolveu destruir aquela cidade. E nós vemos que Abraão se coloca ali diante de Deus e começa a interceder. Deus, ele começa com um número alto, eu não lembro se é uns 50 ou 45, ele diz: Deus, se houver 45 pessoas, ou era 50, justas naquela cidade, o Senhor não vai destruir aquela cidade, não vai destruir o justo com o injusto, não vai destruir o bom com o mal no popular. E Deus disse: se houver 45 justos naquela cidade, eu não destruo. E foi abaixando o número, até que Abraão chegou em 10. E não havia nem sequer 10 pessoas justas naquela cidade de Sodoma e Gomorra. Em outras palavras, o que Deus estava querendo dizer: se existissem 10 justos nas cidades de Sodoma e Gomorra, Deus ia preservar aquela cidade. Aquela cidade ia ser santificada, entre aspas, ia ser beneficiada por causa da presença daquelas 10 pessoas justas, daquelas 10 pessoas que temem a Deus. O outro exemplo que nós vamos ver na Bíblia de santificação, de pessoas que são beneficiadas ao conviver com cristãos, é o exemplo de José. Todo mundo conhece a história de José, né? Tem muitas pessoas que usam a história de José, que vão dizer que foram humilhadas, que foram vendidas e que foram humilhadas de todo jeito, né? E deram a volta por cima, assim como José deu, né? Todo mundo gosta de dar a volta por cima. Mas essa história fala muito mais além do que a volta por cima. Mas, voltando aqui ao assunto, José, nós sabemos que ele foi traído pelos seus irmãos. Ele foi vendido como escravo para o Egito e um senhor muito rico, ele comprou José como escravo, um senhor por nome de Potifar. E o que foi que aconteceu? Esse homem, ele deu uma posição para José. E a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 39, verso 5, o seguinte: a partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Ou seja, aquele homem, Potifar, era um adorador dos deuses egípcios, era um adorador que não conhecia o Deus de José, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus verdadeiro. Mas por causa daquela pessoa que era santificada, daquela pessoa que era escolhida por Deus, que era um servo de Deus, José, a Bíblia diz que Deus começou a abençoar tudo que José tocava. E como o que José estava tomando posse ali era propriedade, ele era como se fosse uma espécie de encarregado de Potifar, sobre toda a casa de Potifar, tudo que José fazia dava certo. Tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. Então, de certa forma, Potifar, ele foi abençoado, ele foi beneficiado pela convivência ali com José. E é isso que Paulo está querendo dizer com a mulher cristã que tem um marido descrente. Não abandone o marido, caso ele deseje permanecer convivendo com você. Porque ele é santificado dentro da relação. Ou seja, isto é, ele é preservado, ele é abençoado, ele é tornado participante dos privilégios que todo cristão tem no mundo presente agora. É isso o conselho do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também vai argumentar que os filhos são considerados santos. Ou seja, novamente, nós não estamos querendo dizer aqui que a pessoa, por ser filha de um cristão, né, não existe, aqui tem acreditado que filho de peixe, peixinho é, mas no caso aqui da salvação não se aplica. Não é porque você é filho de cristão, cresceu num lar evangélico, num lar que viveu escutando as escrituras, a palavra de Deus, que automaticamente Deus vai lhe considerar um cristão. Não, não é por causa disso, né? Mas, novamente, há um benefício de uma criança conviver num lar que tem a exposição da Escritura de forma saudável, de forma constante, que está ali convivendo com pais que têm princípios bíblicos. Então, há um benefício, há uma probabilidade muito grande de Deus trabalhar no coração daquela criança entender o Evangelho e ser salva, né? Então, claro que Paulo aqui não está incentivando uma pessoa cristã a casar com uma pessoa que não é cristã, com descrente. Não é isso.
Essa passagem ela contempla uma situação pré-existente, ou seja, a pessoa está em um relacionamento com outra pessoa e essas duas pessoas são descrentes. Essas duas pessoas não entenderam ainda o evangelho, não entenderam o que Deus quer dizer na Bíblia Sagrada. Então, Deus resolve chamar uma dessas pessoas para crer. Uma dessas pessoas se entrega a vida para Cristo. Então, o que acontece? A partir dali, aquela pessoa, ela santifica aquela outra pessoa, e não é o contrário da pessoa estar na igreja cristã e ir atrás de outra pessoa para se casar. Não existe um cristão, não existe, né, o casamento com a pessoa que é descrente. Não existe aquele negócio, eu vou evangelizar, vou namorar e vou evangelizar aquela pessoa, e quem sabe aquela pessoa venha para Cristo. Isso é muito arriscado e há várias situações que isso deu muito errado, né? Não existe o namoro missionário, né? Tem muitas crentes que dizem isso, namoro missionário. Aqui na igreja não tem, então vou procurar por ali, né? Se der certo, o que acaba muitas vezes é o camarada, venha para cá, engana a moça, né? Se aproveita dela. Muitas vezes não dá certo o negócio. Pastor, eu conheço casos que deu certo. Amém. Mas não é isso que a Bíblia recomenda. A Bíblia recomenda que crente deve procurar se relacionar com crente. Então, outra passagem que trata do assunto, ela também foi escrita pelo apóstolo Pedro. Pedro ele vai tratar do procedimento da mulher. Da mesma forma, ele vai dizer em 1 Pedro capítulo 3, verso 1 ao 2. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Rapaz, dizer um negócio desse hoje na pós-modernidade, no mundo que a gente vive, no século XXI, é quase você pedir para apanhar. Mas eu vou repetir de novo. Da mesma forma, vocês, esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado. Isso aqui que eu estou dizendo é a palavra de Deus. Assim mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta, sem palavra alguma, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. Então, o que Pedro está dizendo aqui? Pedro ele está tratando de uma situação bem similar, né? Uma mulher cristã que é casada, melhor dizendo, com um marido que não é cristão, né? Pedro está dizendo o quê? Você vai ganhar o seu marido sem palavras, né? É lógico que existe um ditado que as nossas ações elas falam mais altos que as nossas palavras. Isso é verdade. Se eu profiro uma coisa com a minha boca, mas eu faço outra com as minhas atitudes, eu vou cair em um descrédito grande com as pessoas, né? Então, essa atitude das mulheres e ter um procedimento diferenciado por causa da palavra de Deus, influenciando o marido ali dentro do lar, tem um impacto muito grande sobre a vida do marido. Tem um impacto tremendo, né? Ou ele vai mudar de atitude dentro de casa em relação a algumas questões, né? Em relação à questão da fé, em relação às questões da Bíblia, ou ele vai se abrir para o Evangelho, né? E provavelmente ele vai se converter, ele vai começar a entender as questões da fé, né? No dia a dia, a esposa ela vai conseguir impressionar o seu marido muito mais pelo amor, pela santidade, pelo bom procedimento, pela sabedoria nas suas atitudes, do que se ela se dedicar a falar. Se ela tiver uma dedicação humilde, sensível, amorosa, ela vai ser muito mais bem-sucedida do que se ela começar a tentar convertê-lo com palavras duras e impróprias. E o que acontece no nosso contexto, muitas vezes é isso, né? Muitas mulheres, elas bem intencionadas, elas desejam ganhar o marido para Cristo. Não é errado, isso é bom, né? Nós temos que querer isso. Mas elas colocam uma pressão tão grande sobre o sujeito, elas colocam um peso, um jugo tão alto sobre aquela pessoa, que a pessoa ela acaba ficando agoniada, ela acaba ficando oprimida. Então, né? Aquela pessoa dificilmente ela vai se voltar para Cristo, né? Ninguém faz nada à força. Ninguém faz nada contra a sua vontade. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Ou seja, é o Espírito Santo que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Se eu quero ganhar as pessoas só pela força do argumento, pela força do meu braço, não é o Espírito Santo que está convencendo aquela pessoa. É a minha força, é a minha inteligência. E muitas vezes é a minha vontade, né? Então o que acontece é que muitas pessoas acabam levando os maridos, muitas mulheres,
acabam levando os maridos ao aborrecimento, pela insistência ou pela força. Elas tentam, né, elas são muitas vezes inconvenientes, né? Em vez de aproximar o marido, elas acabam afastando o marido do evangelho. Depois dizem que a reação deles contra o evangelho foi uma perseguição. Ah, pastor, não aguento mais. Meu marido está me perseguindo porque eu estou vindo para a igreja. Meu marido não aceita que eu seja crente, né? E coisa parecida. Quando, na verdade, o que faltou na vida daquela mulher foi sabedoria, né? É lógico. Se você, minha irmã, chegou na igreja e se tornou pior do que antes da igreja, você acha que o seu marido vai querer que você fique lá? Com certeza não. Se fosse eu com o conhecimento que eu tenho hoje sendo pastor, eu não queria, né? Então, a sua mudança interior, ela tem que sair de dentro para fora. Não adianta só você colocar uma roupa de crente, uma saia nos pés, um cabelo longo, né? Botar o crentez na língua, né? Usar o idioma do crentez, a paz do Senhor, varão, varoa, né? Usar todo o dialeto cristão e não mudar interiormente. Sabe o que vai surpreender o seu marido? Mude interiormente. Seja uma mulher mansa, humilde, uma mulher submissa, uma mulher que teme a Deus, que com certeza ele vai ser, sim, transformado pelo evangelho. Mas se você está em casa, parece aquela jararaca de 7 rabos, braba, como é que o cabo vai se converter, rapaz? Como é que o cabo vai... Você disse que Jesus ele lhe trouxe paz. Que paz é essa? Não tem como o evangelho fazer efeito na vida de uma pessoa desse jeito. Só se Deus quiser salvar mesmo. Mas se depender de pessoas assim, o evangelho ele vai cair em descrédito. Então não estou dizendo com isso que você não pode falar. A Bíblia não diz que você não pode falar. A Bíblia diz que o ideal é que o seu procedimento ganhe o seu marido, primeiro do que suas palavras. Mas você pode falar sim, mas você deve falar coisas bem pensadas, você deve falar de forma respeitosa, de forma equilibrada, de forma sensata. A pregação ela tem que vir acompanhada de atitudes, né? Muitas vezes as pessoas não querem chegar na igreja, muitas vezes as pessoas não visitam as igrejas, por quê? Porque o que elas veem na vida dos cristãos é diferente daqueles que eles dizem crer. Então, se eu estou vendo uma coisa e você está falando outra, eu não vou de jeito nenhum. Qual a diferença? Não existe diferença. Não existe atração. Então, você pode sim falar para o seu marido do evangelho, só que tenha calma, tenha cuidado, tenha sabedoria, ore antes, tenha mansidão, né? Mas se você está em pé de guerra com seu marido direto, né? Se você quer competir com seu marido e agora se diz uma cristã, minha irmã, vai ser difícil você ganhar esse homem para Cristo. E vice-versa também, o marido, né? Hoje em dia a gente fala, apesar de haver muita influência do feminismo, ainda existe machismo, né? Também muito forte. Eu estava falando com um colega agora à tarde, ele disse, o machismo é algo normal, né? Já o feminismo, as pessoas atacam. Não é algo normal. Deus não criou nem o machismo e nem o feminismo, é algo equilibrado. Da mesma forma, um homem que é opressor sobre a mulher, ele se diz cristão, aquela mulher nunca vai se voltar para o evangelho. Então, homem, você tem que amar sua esposa, como a Bíblia diz que Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial, um amor que se doa. E se você entender o que é a responsabilidade de um homem, você vai ver que é bem mais difícil você ser um líder cristão dentro do seu lado do que ser submissa, viu? Então, que Deus abençoe a todos. Essa foi a palavra de hoje. Mulheres, há esperança sim, mas seu procedimento deve ser um procedimento mais sábio, não com palavras ásperas, não com indiretas, não dizendo que seu marido vai queimar no inferno se ele não aceitar Cristo, mas tem que ter sabedoria. É isso que a Bíblia diz. Seja uma mulher amorosa, seja uma mulher mansa. Sabe aquela comida que ele gosta? Cozinha para ele, né? Sabe aquele filme que ele gosta de assistir? Assiste mais ele, desde que não seja coisa imoral. Vai lá, assiste. Depois, quando vê uma oportunidade, fala de Cristo para ele. Tenha sabedoria. Não seja só do contra, porque você nunca vai ganhar ele para Cristo desse jeito. Amém? Então vamos orar, que Deus possa abençoar você, mulher cristã, você que é marido cristão, que é casado com um cônjuge que não conheceu ainda, que não entendeu ainda o evangelho. Vamos orar para que Deus toque no coração dessas pessoas, principalmente pelo seu procedimento. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graça por a tua salvação. Sabemos que o Senhor é quem salva, não é nossas palavras, não é nossas atitudes, mas é o teu Espírito Santo convencendo o homem da verdade, convencendo o homem das Escrituras. Nós te pedimos, Senhor, que há muitas pessoas que têm um desejo muito grande no coração de ter o seu marido, de ter a sua esposa na igreja.
ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo acerca de algo que é eterno, aprendendo acerca de algo que modifica as nossas vidas cada dia, nos transformando de glória em glória, como diz a tua palavra. Mas muitas vezes o evangelho não se torna atraente por causa das nossas atitudes erradas, por causa do nosso mau procedimento. Senhor, nos ajuda a viver aquilo que a gente fala. Nos ajuda, Senhor, que as nossas atitudes sejam mais atraentes que as nossas palavras. Que as pessoas possam ver de fato Cristo em nós. Que nós vamos ser um espelho. Trabalhe em nossas vidas para que a igreja seja realmente, como a tua palavra diz, luz do mundo e sal da terra. Se a luz não ilumina, se o sal não salga, que valor nós temos? Nós possamos de fato ter influência, mas com comportamento que glorifique a Deus. Abençoa cada esposa cristã que não tem seu marido ainda convertido, cada esposa que não tem sua mulher convertida, e que o Senhor possa fazer uma obra maravilhosa no coração de todos eles. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode soltar a música e a gente está de volta daqui a pouco. Vida, vagas procelosa ação. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Há de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quanto Deus já fez. Deus já fez. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez. Oi, estamos de volta com o nosso programa Seja Bíblico. Esse programa é oferecido pela Igreja Bíblica de Alto Santo. Você não conhece ainda a Igreja Bíblica de Alto Santo, você deve nos fazer uma visita. Nossa igreja fica aqui na rua Derson Bessa, bem pertinho de você, na cidade de Alto Santo, né? No número 317. Nós temos cultos às quartas e aos domingos no horário das 19 horas. Você está convidado a nos fazer uma visita à nossa igreja. Por enquanto se encontra naquele endereço, se Deus quiser logo mais, nós vamos deixar no nosso tempo bem maior, onde a gente vai construir, na rua Rosa Francisco, rapaz, aqui em Alto Santo, viu? Se Deus quiser, nós vamos estar instalados lá logo, né?
Então, conto com orações de vocês para isso. A nossa igreja também está começando uma biblioteca cristã, né? E você que tem desejo de aprender mais sobre a palavra de Deus, você pode ir lá. A gente está alugando os livros por um preço baratinho, né? Livros que traz diversos assuntos. Nós queremos ter uma biblioteca bem sortida. E você que é cristão, que precisa crescer em Cristo. Muitos cristãos, infelizmente, a Bíblia diz que eles já eram para ser maduros na fé, já eram para ser mestres. Mas tem crente de 15 anos, 20 anos, precisando tomar leite igual recém-nascido ainda. Não entende os rudimentos básicos da fé cristã, os rudimentos elementares da fé cristã e precisam aprender. Então a Igreja Bíblica está disponibilizando a biblioteca para que em diversos assuntos da vida cristã você cresça, você amadureça, você possa ser equipado e preparado para pregar o Evangelho, preparado para influenciar o local que você mora, preparado para ser uma pessoa que realmente entende a Bíblia. Então você está convidado a nos visitar, a conhecer nossa biblioteca, a conhecer a nossa igreja. Se você estiver passando por algum problema em questões, sejam emocionais, questões de criação de filho, questões financeiras, nós temos vários estudos direcionados especificamente para essa área. Você pode me procurar, entrar em contato comigo, que a gente vai te ajudar. E a gente está disposto a isso. Então, pode soltar mais um louvor. Daqui a pouco a gente está de volta, quase já encerrando o nosso programa. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus.
Estamos de volta, já encerrando nosso programa. Agradecemos a você que ficou até aqui conosco, na escuta do nosso programa. E o programa Seja Bíblico está aberto, como eu já disse, a sugestões. Se você quiser trazer alguma sugestão, nós vamos analisar e, quem sabe, criar um novo quadro aqui para o programa, né? Agradeço a sua participação, divulga esse tema, né? Mulheres cristãs querem, será que eu consigo, né, ganhar meu marido para Cristo? Como eu consigo ganhar meu marido para Cristo? Com o meu procedimento, será que dá certo? A Bíblia diz que sim. A Bíblia respalda isso lá em Pedro. Dá sim para ganhar um marido com bom procedimento, né? Não sendo uma mulher irada, iraconda, teimosa, mas sendo uma mulher que tenta proceder segundo a Escritura nos traz, né? Nos dá dica, um espírito manso, um espírito humilde, um coração temente a Deus, dá sim para ganhar um marido para Cristo. Então que Deus abençoe, fica aqui conosco. No próximo programa nós estamos de volta, já na quinta-feira, né, que vem, trazendo um novo tema, uma nova reflexão, muita música boa. Então que Deus abençoe a todos. Senhor, te damos graça, mais um programa aqui pela TV Macário, que o Senhor possa abençoar toda a direção, todas as pessoas que estiveram na escuta do programa, abençoa os nossos projetos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Desde o Éden eu pequei, teu querer eu desprezei, fui rebelde, fugi do Senhor. Tua lei me faz saber que eu devia perecer, mas salvaste este vil pecador. Na cruz do Calvário, teu sangue verteu, e agora sou digno de ser chamado filho de Deus. Não por obras, não por nada que eu mesmo possa conquistar, é por graça, mediante a fé em ti, Jesus. Não por obras, não por algo porque eu possa me vangloriar, é por graça, só por graça, mediante a fé. Deus provou